mais um Tecnopolítica e dessa vez nós vamos discutir a regulação das plataformas. E para discutir esse tema extremamente atual, extremamente importante, extremamente polêmico, extremamente complexo, eu estou aqui com uma pessoa que tem formação interdisciplinar. Eu estou aqui com o Gustavo Xavier de Camargo. Obrigado pela sua presença aqui, Gustavo. O Gustavo, ele é advogado, ele é mestre também em Direito Digital, ele fez Direito Digital mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina, mas ele é formado em computação pela Unicamp. E ele coordena o curso, né, de Direito Digital, curso de especialização e de proteção de dados e inovação, né, da Católica de Santa Catarina, né, Gustavo? Então, o Gustavo, ele tem a formação necessária para a gente começar esse debate, que é um debate extremamente difícil e complexo. E antes de entrar mesmo, eu quero fazer uma propaganda aqui, que o Gustavo acaba de publicar esse livro aqui, ó, pessoal. Não sei se vocês estão vendo. Dados pessoais, vigilância e controle. Como proteger direitos fundamentais em um mundo dominado por plataformas digitais. Comecei a ler e falei, não, mas peraí, esse texto não é só de um especialista em direito, porque tem precisões computacionais, e aí eu fui olhar lá, é claro, né, o Gustavo é formado em computação. Gustavo, obrigado de novo, e eu quero começar aqui com uma pergunta logo de cara. Gustavo, é necessário a regulação das plataformas digitais? Essa é a minha questão inicial. Depois eu vou perguntar, muitas vezes é necessário, mas não é possível. É possível a regulação das plataformas digitais? Por favor, Gustavo. Professor Sérgio, antes de mais nada, é um prazer imenso estar aqui. Eu sou um grande fã também do trabalho do senhor. Valeu. É muito bom estar aqui mesmo. Bom, as perguntas são ótimas, né? Primeiro, se é necessário, sem dúvida é necessário, né? Não tem muito como a gente fugir disso, né? Quer dizer, nós precisamos de ferramentas, mecanismos de regulação que funcionem, né? Obviamente que o ambiente computacional é complexo, né? Um dos pontos aí, inclusive, que eu trato no livro é essa grande complexidade computacional, né? Essa grande capacidade de processamento de informação, né? A concentração também dessa capacidade de processamento de informações, né? E o que causa uma dificuldade grande de regular, né? E sobre a possibilidade, né? A gente tem que acreditar que é possível, né? Sem esquecer que é difícil, né? Eu estava até contando um pouco, né, de uma história que eu gosto sempre de dar como exemplo, né? Em 83, o Ken Thompson, que é um grande cientista da computação, ele foi uma das pessoas que criou o Unix, que é um sistema operacional super importante. Ele ganhou o Prêmio Turing, que é o Nobel da computação. E no discurso ele apresentou, né, o que muita gente acredita ser o primeiro cavalo de Troia, né, já desenvolvido, programado, desenvolvido, e ele fez uma abordagem interessante. Ele criou um código de uma tal forma que depois que ele rodou a primeira vez, não é, você conseguia tirar a parte do código malicioso. E aí quem lê o código não vê o código malicioso, mas se ele pegar e alterar aquilo lá e rodar ele de novo, né, o código malicioso vai estar ali, né? Então, não adianta nem olhar o código, você pode ter acesso ao código, né, e você não consegue ver o código malicioso. E aí ele conclui, a conclusão dele é interessante, que é a seguinte: olha, você não deve confiar em nenhum código que não foi você que escreveu todo, né? Principalmente se esse código foi escrito por empresas que contratam pessoas como eu. ele brincou, né? Sobre essa questão da dificuldade de estabelecer um ambiente de confiança, né? A gente tem também uma questão
importante envolvida nisso, que é a gente tem uma crença, né, de que sistemas computacionais são imparciais, são honestos, Sim, né? O que não é verdade necessariamente, na verdade. cara. Ah, e às vezes eles não se comportam assim nem por uma questão proposital, porque eles carregam vieses, não é? Então, a gente tem que ter mecanismos efetivos de regulação, porque não só para estabelecer responsabilidades, né? Mas também para que a gente possa ter mecanismos para que a, a regulação e o direito vá para dentro do código, não é? Esse é um outro É, ponto que eu tratei no livro, né? Quer dizer, a gente sim. tem que botar o direito lá dentro do código, não é? Então, eu acho É que é um desafio interessante. grande. Ô, Gustavo, quando você estava falando, eu estava pensando aqui, por exemplo, uma das coisas que mais me estimula a defender a regulação democrática, né? Completamente democrática, transparente e talvez com a participação da sociedade civil, não só do Estado, né? Uhum, Dessas plataformas, é porque elas são operadas por algoritmos e eu não sei como você está mostrando, eu não sei como eles funcionam. uhum, E aí eu estava dizendo o seguinte: tem plataformas hoje de comunicação, eu sei que as plataformas estão em todos os ramos aí da economia quase, mas tem plataformas de comunicação, Facebook, as do Google, que tem mais de 70% dos brasileiros usando dioturnamente, cotidianamente. Então, elas integram o que eu poderia dizer uma certa esfera pública, né? sim, Elas uhum, fazem parte, como faz parte os jornais, faz parte de várias coisas, mas elas passam a ter um peso cada vez maior. E, sinceramente, eu não sei se o algoritmo tem uma orientação ou um viés que beneficia mais determinados discursos ou outros, determinados conteúdos são menos impulsionados, menos visualizados. uhum, Isso interfere na democracia. sem dúvida. Uhum. Então, como é que o que você pensa? Dá para regular uma plataforma sem falar de código? Eu acho que não dá para regular sem falar de código. Acho que a gente precisa falar um pouco de código e também estabelecer quais são as exigências que a gente, como sociedade, precisa estabelecer, não é? Para que uma plataforma funcione, não é? E aí isso pode acontecer em diversos graus, né? Mas eu acho que uma das coisas que a gente precisa sempre estar atento, não é? A questão do que eu gosto de chamar de capilaridade lógica e física, sabe? Uhum. Porque hoje as plataformas têm uma ampla capilaridade, não é? Então, capilaridade física, porque a gente tem um monte de dispositivo conectado, né? Todos esses dispositivos têm uma aplicação da plataforma ali, né? Então você tem uma. E agora com o IoT isso tende a aumentar ainda mais, não é? Sim. Você tem uma capilaridade, pontos de integração de dados, de captura de dados físicos, né? Cada vez mais presentes. E a gente tem também uma capilaridade lógica, né? Que muitas vezes é imperceptível para o indivíduo, né? Então, quando eu estou navegando num site de e-commerce, né, tem um pedacinho de código lá de uma grande plataforma, porque isso integra dados para medição de publicidade, efetividade de publicidade, né? Isso cria que eu chamo de capilaridade lógica, né? E Uhum. que nós, como indivíduos, muitas vezes não é que a gente nem entende, é que a gente nem sabe que existe, não é? Perfeito. E para você ter um controle democrático, você precisa saber, precisa deixar isso transparente, não é? E mais do que isso, né, precisa fazer com que as pessoas tenham efetivamente o poder de inibir isso se a pessoa achar que, que esse uso é nocivo, né? A gente tem uma questão que eu acho que no debate é, jurídico a gente precisa intensificar, né? A questão do impacto individual e do impacto coletivo, não é? Quer dizer, a gente tem uma questão
de um impacto coletivo das plataformas, uma vulnerabilidade de direitos coletivos, não é? Mas até que ponto a gente vai, criando mecanismos de controle individuais, a gente também não impacta nos efeitos coletivos das plataformas, né? Eu acredito muito nessa abordagem, né? De que eu diminuindo a eficiência da captura de dados dos indivíduos, você consegue ter uma maior proteção coletiva. Óbvio que essa abordagem também tem problemas, né? Porque muitas vezes a gente vai... Abordagens como essa, eu até cito isso no livro, podem causar um efeito colateral que é deixar os mais vulneráveis ainda mais vulneráveis digitalmente, né? Então, quem tem mais condição consegue preservar, né, a sua privacidade, o seu conjunto de dados, né? E quem é menos vulnerável, né, quem é mais vulnerável, fica menos protegido, não é? Então, essa é uma questão bastante complexa, mas que a gente precisa enfrentar, não é? Quer dizer, a gente precisa... Porque isso que você está falando, Gustavo, primeiro, eu concordo plenamente. Por exemplo, a lei de proteção de dados no Brasil é um avanço muito grande, ela está inspirada no regulamento europeu, que, que dá algumas garantias, sim, ao indivíduo, né? De proteger os seus dados, de saber quem está com os seus dados, que cruzamentos foram feitos, tem um avanço muito grande. Mas toda essa legislação, ela é baseada na ideia de consentimento individual, né? E eu sei que a lei é baseada no indivíduo, claro, né? O nosso sistema jurídico foca o indivíduo, sem dúvida. Mas veja, eu tenho dezenas de exemplos onde não há consentimento, você não tem alternativa, porque quando eu não tenho alternativa, não importa se eu consinto ou não, porque eu vou ter que executar aquilo, né? Então eu vejo um problema, eu vejo que um exemplo muito pequeno assim, só para ver o que você acha, Gustavo, porque, por exemplo, tem uma criancinha está indo numa escola, o pai e a mãe põem ela naquela escola. Aí um governador vai falar em tese, para não entrar em preferências, para a gente discutir o problema, né? Aí o governador coloca uma plataforma ali para usar, ligado a uma grande, sei lá, um Google, um Facebook, uma Amazon, não importa, ou uma outra qualquer, que vive do tratamento de dados pessoais, forma padrão das pessoas, para vender para publicidade, para influenciar essas pessoas, para modular o seu comportamento. É esse o objetivo. Sim. O pai pode ter lido uma matéria que fala que é um perigo, ele vai lá e reclama para a diretora. A diretora fala para ele: o senhor vai ter que usar. Ele fica na seguinte situação: ele tira o filho da escola ou usa a plataforma que vai esquadrinhar o desempenho escolar do seu filho? Eu acho que esse é um debate que a gente precisa fazer e eu acho que se você toca num ponto, Sérgio, que é muito relevante, que também o controle que a gente precisaria ter na escolha e na definição das plataformas pelo poder público também, né? Porque cada vez mais o poder público vai poder contratar essas plataformas, porque existe uma conveniência de contratação, né? Sim. Mas qual é o debate público sobre os limites da adoção daquela plataforma, não é? Então, eu acho que esse é um debate super importante, super relevante, que a gente vai ter que fazer cada vez mais, não é? E falando especificamente, né, dessa adesão compulsória, né, esse é um ponto que a gente precisa se posicionar, né? A sociedade precisa se posicionar contra esse modelo, né, de adesão compulsória, né? Eu uso como exemplo os sistemas que são pretensamente gratuitos, porque no final não são gratuitos, né? A gente nunca usa nada de graça, não é verdade? Então, a gente está pagando de alguma forma, né? Então,
até essa forma de modelar o produto, não é? Cria uma dificuldade de regulação, não é? Então, a gente precisa abordar esse problema Você tem de frente. um capítulo aqui que você fala desarmando a armadilha da gratuidade enganosa, não é? Gratuidade compulsória. Aí tá. Aí você, muito resumidamente, as plataformas digitais disponibilizadas sem contrapartida financeira, né, elas articulam 4 elementos fundamentais. Bom, eu vou muito resumidamente: um grande poder computacional, 2, apropriação do tempo dos usuários, né, de uma forma multidimensional, porque depois vai se ligar os outros 2. 3, conteúdo feito pelos outros, muitas vezes sem remunerar o conteúdo, né? Feito Na pelos maioria outros, das vezes. na maioria né? das vezes. E o último, dados pessoais que são fornecidos como matéria-prima, na verdade, são capturados pela plataforma. Então, na verdade, aí chega o governo e fala, não, eu coloquei as contas de todos os estudantes e professores do meu estado na plataforma Google ou Microsoft, porque é de graça. Opa! Na verdade, ele está dando de graça um ativo altamente valioso para essas plataformas, que tem, se trata disso também, tem dificuldade de precificação, né? Muita dificuldade, né? E o usuário, né? O indivíduo tem uma dificuldade muito grande, porque ele não vê esse mercado, Ele não né? vê. A ideia das plataformas de múltiplos lados, né, é que do nosso lado, né, do lado do indivíduo, não existe uma correlação monetária, né, mas do outro lado, onde a plataforma negocia com as empresas, né, aí sim tem um mercado que as pessoas entendem o preço das coisas, né? Então, esse descolamento é bastante bastante prejudicial, é difícil, E né? por isso que eu digo, Gustavo, deveria ter, isso é muito difícil. Um dos pontos de regulação que eu acho é que deveria ter a opção das pessoas não entregarem os seus dados. Não ser, e segunda opção, não serem gerenciadas pelo algoritmo. Aí você vai dizer, não, mas isso é impossível. Não, não é impossível. Bom, você fez computação, isso não é impossível. Isso pode desvirtuar o modelo de negócio das plataformas, Sim. certamente. Mas a gente está numa situação difícil, né? Porque Sim. eu lendo os termos agora que eles tiveram que se ajustar às legislações europeia e brasileira, você vê a Microsoft, o Google, todo mundo fazendo os novos termos, eu tive lendo, chega uma hora que ele diz, olha, nós trabalhamos seus dados para melhorar a sua experiência, né, que é a palavra mágica. Mas veja bem, tem outros termos, são genéricos, que ele fala, olha, nós podemos utilizar os seus dados para aperfeiçoar os produtos. O que é isso? É treinar os algoritmos de machine learning deles. Quem te disse que eu acho? E se eu não quiser que ele utilize meu padrão? Eu não tenho o direito de falar, não quero que você utilize o meu padrão. Eu não tenho esse direito. Mesmo que ele possa continuar com o modelo de gratuidade, me dando propaganda nos banners. Mas aí a gente entra naquela questão, não é? Como tudo é muito black box, né? É muito difícil você entender o que está lá dentro e é da natureza, né? Eu acho que da natureza desse tipo de construção é um pouco do que o Ken Thompson disse. Se você construir dessa forma, é muito difícil, né? De você penetrar naquilo, né? Então, a gente precisa olhar por outro lado também, que é inibir as consequências, né? Então, criar um modelo de regulação que, por exemplo, você permita o indivíduo pagar e não ser impactado pela propaganda, por exemplo, não é? Porque aí você inibe o resultado. Entendi. Porque o resultado é evidente, ele está ali ou ele não está ali, né? É óbvio que a gente tem que criar mecanismos de controle também, né? E de regulação que olhem para o uso massivo, né, de dados do ponto de vista comportamental, né? Porque
Se você tem um grande volume de dados de uma determinada população, você consegue agir de modo comportamental. A gente precisa olhar para isso, mas isso é muito mais difícil de fazer, não é? Então, por que não olhar para o output, não é? Por que não regular o output, a saída? Porque ali a gente consegue visualizar, né? Então, hoje, por exemplo, a gente não consegue, né? Se a gente quiser usar uma aplicação que hoje é oferecida gratuitamente, né? Eu falo, eu não quero nem dar meus dados, nem ver publicidade. Eu não consigo, a gente não consegue fazer isso, né? Porque o modelo é muito mais rentável, né? Monetizando os dados e o tempo, né? E vendendo para um terceiro, né? O resultado, né? E essa é uma outra coisa interessante, né? E aí existe muito estudo muito bem feito, muito importante na área de economia da informação, demonstrando isso, né? De que existe um erro, né? Quando as pessoas falam que as plataformas vendem as nossas informações, elas não vendem as nossas informações, né? As nossas informações são muito importantes para serem vendidas como matéria-prima, na verdade. Eles processam essas informações e ficam com elas. Sim, exato, porque é um ativo, né? Quer dizer, você tem esse ativo ali importante, você não passa ele para frente, não é verdade? Mas é o seguinte, eu até escrevi um livro há um tempo atrás, 2017, chamado Tudo sobre Todos. Como que chamava? Redes digitais, privacidade e venda de dados pessoais. Agora, eu não estava falando que o Google vende os dados dele. Agora, existem empresas que vendem. Eu estava lançando esse livro em Paraty, na Feira do Livro, e veio um cara e falou, isso que você descreveu aí, eu tenho uns aplicativos no celular que eu capturo dados e vendo. Na verdade, ele fazia vários aplicativos, tinha 10 mil em um, tantos mil em outro, que era só para pegar dados e vender para os brokers que vendiam para essas plataformas, que não vendem para ninguém. Por quê? Porque esse é o ganho delas. Elas querem cruzar dados, né? Elas querem... Tanto é que a DoubleClick, pensa bem, o Google tem informações absurdas de todo mundo. Talvez seja a companhia no mundo que tenha mais informações sobre as pessoas no mundo. Eu tenho dúvida, porque o Facebook também tem. São talvez as duas maiores. E o Google, com tanta informação de e-mail, de YouTube, dos buscadores, né? Ele sabe quem está fazendo a busca. Ele comprou a DoubleClick, que é uma empresa de tracking, de rastreamento, que é o que você estava explicando, de botar um pedacinho de arquivo no seu browser, no seu computador, para acompanhar a tua navegação. Ou seja, eles querem o máximo de dados possível de cada pessoa. Eu acho que tem que ter um limite isso. Então, mas uma das questões é essa. E a lei de proteção de dados não fala isso, não dá um break nisso. Essa é a grande questão, né? Como esses negócios são baseados em grande poder computacional, os mecanismos de concentração, os mecanismos de combate à concentração, né? Que o direito concorrencial tem, não são eficientes, né? Mas explica um pouco quebrava isso. uma companhia, né? Tá. Hoje não dá mais, porque, beleza, você quebra, em pouco tempo, aquele conjunto de dados se reconstrói. Então, os mecanismos também não funcionam, né? Quer dizer, a gente precisa ter uma outra regulação concorrencial também. Eu acho que esse é um ponto super importante. Quer dizer, olha como só. que Não tinha pensado nisso, hein, Gustavo? Porque a regulação concorrencial, e a gente já vê isso acontecendo em alguns países, né? Tem um efeito muito, muito eficaz na proteção dos direitos fundamentais, né? A Alemanha, por exemplo, mudou a legislação concorrencial para poder pegar os efeitos de rede, para poder analisar os produtos que são oferecidos sem retribuição monetária pelos usuários, né? Então, a legislação anticoncorrência de proteção à concorrência tem um papel super importante, né? Porque até os processos de concentração hoje, né, são diferentes, né? Então,
Uma empresa, uma grande plataforma compra uma empresa de câmeras, né? Que fabrica hardware lá, né? Beleza, a legislação de proteção à concorrência não pegaria, né? Mas agora tem que pegar, porque eu tenho que olhar o impacto daquela tecnologia de câmeras É verdade. na concentração dos dados. Então, tem que mudar a lógica também do modelo de regulação concorrencial. Ali sim, eu acho que a gente tem um avanço muito importante, né? E a gente já vê alguns movimentos que fazem sentido, né? Por exemplo, a Autoridade de Proteção à Concorrência da Alemanha tomou uma decisão bastante importante contra o Facebook, por exemplo, falando que, olha, Facebook, se você não pode juntar as bases de dados do WhatsApp, do Instagram, né? E também não pode pegar dados que você coleta, né, das pontas ali por trechos de código que são colocados em outras páginas, né, sem um consentimento explícito do titular, né? Olha só. Isso, ele precisa falar ok para isso. E aí, se o titular não fala ok, se o indivíduo não fala ok, todo esse castelo de cartas de busca de dados, ele cai, porque a capilaridade, né, desaparece para aquele indivíduo, né? Ou se restringe muito, né? E foi através da regulação concorrencial que isso aconteceu, né? Entendi. Não... Mas, Gustavo, desculpa te interromper, você está falando, é muito importante, porque o Facebook, talvez por causa disso, chegou aqui no Brasil e falou, todo mundo vai ter que dar ok no WhatsApp e tal. E as pessoas dão ok, elas nem sabem. E o Facebook tem lá um display que aparecia assim no WhatsApp, falava, olha, você precisa ler isso aqui de todo jeito, e aí não avançava, você não lia. Aí ele dizia, olha, eu não vou ler suas mensagens, porque eu tenho criptografia de ponta a ponta. Então, eu vou aceitar esse argumento, não vou desconfiar que o Facebook tenha backdoors na criptografia, vou fazer de conta que, de fato, ele não consegue ler a criptografia entre o Gustavo e o Sérgio. Beleza. Só que tem um problema. O WhatsApp não quer ler conteúdo de ninguém. O WhatsApp quer um metadado. Quer saber quantas vezes o Sérgio fala com o Gustavo fala com não sei quem, quais são as redes, porque ele já tem os dados do Sérgio e do Gustavo, dos trackings, do Facebook, do Instagram, sei lá o quê. E aí eu não queria usar o WhatsApp mais. Aí eu dou não, aí todo mundo reclama. Os caras, mas eu preciso, qual é o seu WhatsApp? Então, a situação você tem escolha de falar não, individualmente, mas não funciona. Na verdade, você não tem escolha. Não tem escolha. Você não tem escolha de ficar de fora, né? É o efeito de rede também. É o efeito de rede. Sim, sim. E aí é o custo social, né, de você estar fora, não é? Que é muito caro para o indivíduo, né? Uma pessoa falar, olha, eu não vou participar, não é? É muito caro socialmente para ela tomar essa atitude, não é? Isso. Então, os mecanismos de controle precisam funcionar para que eu possa optar por não compartilhar os dados e poder utilizar, né? Porque, no final das contas, essas plataformas também têm uma função social, né? Então, quer dizer, é importante olhar isso também como um serviço que tá disponível, né? E que as pessoas dependem daquilo, né? Quer dizer, esse custo social, né, de estar de fora é bastante grande hoje. Agora, Gustavo, eu vou te fazer uma pergunta aí, mas que envolve o seu conhecimento computacional, mas é uma pergunta mais focada no direito, que é o seguinte. Um exemplo concreto. Se eu faço o meu exame de DNA e uma corporação dessas junta com meus exames médicos, essa semana que passou, a Microsoft comprou a maior empresa de inteligência artificial de saúde dos Estados Unidos, que é a Nuance, e vai juntar um monte de dados com o que ela já tinha.
Mas o Google também tem outras empresas de saúde, o Facebook também. Vamos supor que ele colete com outra empresa do ramo o meu DNA, com um broker de dados que tem a biometria do meu prédio. Eu não faço biometria no prédio, eu tenho um chaveirinho, eles ficaram. Eu não faço. Mas vamos supor que eu tivesse feito. Ele junta a minha biometria, meu DNA, meu padrão comportamental que ele tem, de um certo jeito, os meus dados de saúde. Perfeito. Não sou somente eu que estou com problemas, que estou nas mãos da corporação. São os meus filhos e os meus netos. É isso que eu estou chamando a atenção, eu tenho falado isso. Por causa desses padrões, eles comprometem as gerações que nem nasceram ainda, porque eles têm como fazer projeções que podem ser probabilísticas, certamente serão, que podem ter um erro grande ou um erro pequeno, mas que geram métricas, e como o David Beer fala, métricas geram emoções, geram negócios, e eles vão fazer negócios que vão envolver o meu neto, que nem nasceu. Então, eu acho que isso não se protege individualmente. Nós precisamos resolver coletivamente isso. Mas como fazer, né? Exato. Mas, assim, a gente tem uma máxima, eu acho que é importante, né? Que a gente a gente tem dois pontos, né, de maior controle, né? Que é o input e o output, né? Dificultar a geração dos dados quando for necessário dificultar e fazer um controle efetivo das saídas, né? Das possibilidades de uso disso, né? Mas no final das contas, né? A coleta das informações, a coleta dos dados, ela é individual, né? Então, a gente pode ter regulação coletiva, né? E é importante que a gente tenha, mas o trânsito de dados, né, o fluxo de dados acontece do ponto de vista individual, né? E eu acho que esse é o grande problema. Eu até gosto muito de fazer uma comparação, né, do dado pessoal como a cara e a coroa, né? Para a gente, né, para o indivíduo, é um pedaço da nossa própria personalidade, né? Sim. Então, é a cara da moeda, mas pro player é mais um dado, tem um valor monetário ali, né? Então, é difícil, é sempre muito difícil fazer regulação coletiva, é importante fazer, né? Mas aí a gente tem que atuar, na minha opinião, né? No output, né? No que não pode fazer. Por exemplo, o independente Gustavo, do dado, ele não pode discriminar. Eu vou te dar um exemplo aqui que foi polêmico, mas a gente ganhou essa guerra, pelo menos por enquanto. Que é assim, as operadoras de telecom, elas falaram, eu também quero ter acesso aos dados, porque só o Google. Eu estou na camada da internet, camada de infraestrutura, e eu posso coletar esses dados, que eu já coleto, mas eu quero coletar os dados como o Google coleta, que está na camada de aplicação. Por que só o Google? E aí, eu cheguei e falei assim, porque eu não sou obrigado a usar o Google. Aí eles falaram, esse argumento, como assim? Eu falei, não, eu posso navegar o dia inteiro na internet, durante anos, sem usar uma única empresa do grupo Google, por enquanto também. Porque, por enquanto, eu posso navegar sem usar. Né? Eu tenho muitas outras opções. Agora, se uma operadora de telecom puder olhar o conteúdo do que eu estou acessando, para poder pegar esse dado para poder me vender propaganda como o Google faz, aí eu não tenho escolha, porque eu não tenho como me conectar à internet sem um provedor de conexão. E isso está lá no artigo do Marco Civil, nós conseguimos pôr. Quer dizer, eles obrigaram a camada de aplicação guardar dados por motivo de justiça, tal. Eu era contra, mas só que quem guarda esse dado não pode se comunicar com quem guarda dados de IP, que é o que
a infraestrutura de internet, o provedor de acesso tem que guardar também por efeitos judiciais. Sim. Então, só que um não pode compartilhar dado com o outro. Está proibido, está vetado. Por quê? Porque seria o escândalo. Porque eu não tenho alternativa mesmo. Uhum. Mas veja, então, dito isso, será que essa regra de proibir um segmento de coletar dados não pode ser aplicada? Dito de outra forma, será que eu não Uhum. posso proibir que dados de DNA, quando coletados, sejam vendidos para cruzar com qualquer outro tipo de dado? Então, esse tipo, a regulação já existe, né? Quer dizer, a própria Lei Geral de Proteção de Dados cria limites Dados sensíveis, tal. para tratamento de dados sensíveis e mais ainda é mais rigorosa ainda para dados de saúde, não é? Então, inclusive regulando vedações, né, para proteger contra discriminação e precificação abusiva, né? Então, acho que a legislação anda por esse lado e Mas, naturalmente vai acontecer, né? Gustavo, a minha leitura, a sua leitura é muito mais precisa por você ser um operador do direito, mas a minha leitura é que se o grupo Google, como empresa de saúde, dado o seu legítimo interesse, ele necessita cruzar dados de saúde com outros dados. E a lei Mas, geral mas não vai aí, impedir. Não vai mas impedir. bom, a LGPD veda o uso de dados pessoais sensíveis baseado no legítimo interesse, né? A GDPR também, né? Eu acho que isso é uma questão que Importante. vai acontecer sempre, sabe? Eu acho que limites para o uso desses dados, né? Limites para o uso de qualquer tipo, qualquer categoria de dados que é muito sensível para discriminação, sabe? Sim. Precisa ter uma regulação e uma vedação de outputs, né, também. Quer dizer, olha, não pode fazer tal coisa, não posso ter plano de saúde com preço diferente a partir de tratamento dado pessoal, né? Então, porque senão, né, você cria um ambiente de Perfeito. exclusão, né? Que tem a ver com a saúde das pessoas, né? E Perfeito. é aquilo que a gente estava falando, você mesmo colocou anteriormente, né? Quer dizer, isso tem um impacto com relação à nossa geração, mas com relação às outras gerações também, né? Quer dizer, Sem você dúvida. já pensou você construir clusters de risco de saúde, né? É um negócio A que pessoa é realmente nasceu e já está no perigoso. risco. Ela já está no, ela nunca vai ser segurada, porque ela tem o histórico dela é tão complicado, né, que ela, né, tá fora do, né? Mas Então, a legislação americana não impede isso, né? É porque a legislação lá é estadual, né? A legislação de proteção de dados tem é, estados duros, estados. uhum. A de saúde eles têm uma legislação nacional, né, o IPA, né, que é uma legislação nacional para tratamento de dados de saúde, né? Mas tem um modelo regulatório muito diferente do É nosso, né? diferente. E definitivamente não é um modelo que eu acho que nesse sentido a adoção do modelo europeu, né, é muito mais adequada do que. Ah, sem dúvida. Se a gente tem que adotar um modelo, o modelo europeu é que resguarda direitos. Sim, Estados Unidos assim, privilegia o mercado, né? Eu sei que e- toda regulação cria um mercado, toda regulação cria sim. um mercado regulador, toda regulação ela interessa aos regulados porque ela dá estabilidade jurídica, mas Eu acho que a assim, a gente tem europeia uma. traz direitos também, né? É Sim, sim. importante. Eu acho que a gente pode fazer várias críticas ao modelo europeu, sabe, de leis gerais. Eu acho que agora estamos no momento de fazer essa análise crítica, sabe, para olhar também como essas legislações podem avançar para aumentar o nível de proteção, né? Porque a gente teve uma regulação montada para ter a máxima abrangência, não é? E aí a gente tem uma regulação que pode, muitas vezes, criar mecanismos de fiscalização muito horizontais, né?
e aí a própria estrutura de fiscalização não consegue ter braço suficiente para ir sobre os grandes tratadores de dados, né? Então, você cria um mecanismo que no papel é ótimo, né? Mas Não é com uma aplicável. eficácia difícil de ser implementada, porque você tem uma base de alvos muito grande, não é? E outra crítica que é bastante interessante é a ideia de que, olha, dependendo de como for visto um dado pessoal, qualquer coisa pode ser dado pessoal, né? Então, você quando todo mundo trata dados, né? Todo mundo é responsável, né? É difícil você atacar os grandes Sim. tratadores e onde a gente tem grandes problemas de Agora, preservação de direitos, né? entrando nesse problema que tem a ver com a regulação das plataformas, né? Mas tem a ver com um pedaço disso. Gustavo, eu, quando leio a LGPD, a parte de fluxo transfronteiriço de dados, tem lá uma regulação, tem uma menção direta a isso e tal. Mas não impede a retirada de dados do Brasil. Não impede. Não impede. E aí, olha como é que é a coisa. O Tribunal de Justiça de São Paulo, que é o tribunal que tem o maior número de processos no país, que talvez tenha processos sobre empresas, o maior número de empresas, ele resolveu desenvolver a sua estrutura de inteligência artificial usando o framework da Microsoft e colocando todos os processos digitalizados, iria colocar na nuvem da Microsoft, Azure, e foi aplaudido, tal. Eu logo falei, mas espera aí, a Microsoft é uma empresa com interesses, é uma plataforma hoje, uma grande união de plataformas que tem interesses econômicos e políticos no país. Eles vão ter treinado seus algoritmos de, sei lá, de deep learning para atender o Judiciário Paulista e armazenar os dados do Judiciário Paulista. Uma pessoa me falou, mas está no contrato. Eu falei, onde vai estar esse contrato? Na Califórnia? E se der algum rolo, é aqui no Brasil ou é na Califórnia? Como que vai ser essa questão? Ah, tudo isso pode estar no contrato. Eu tenho dúvidas desse tipo de coisa. Eu tenho dúvidas. Tanto é que eu não sei, foi até por um outro motivo, o Conselho Nacional de Justiça proibiu esse contrato. Proibiu esse contrato. O CNJ realmente contestou esse contrato. Existe um esforço do CNJ, né, de você unificar as plataformas, né, no PJE, que é a plataforma eleita ali, né? Mas essa é uma questão muito difícil, né? Eu até tenho um pouco de dificuldade de opinar sobre ela, porque, de certa forma, a gente ter outros modelos que podem tornar os dados mais vulneráveis, né? Principalmente quando a gente fala de processo judicial, né? Também tem outros tipos de risco, não é? Então, difícil. Essa é uma decisão muito difícil, né, de ser tomada. Eu acho que, de certa forma, né, a gente consegue ter controles contratuais e controles de arquitetura de informação, né, que eu acho que esse é o grande debate que a gente tem que fazer. Qual é a arquitetura que a gente vai usar? Como é que a gente vai estabelecer acessos, não é? Como é que a gente vai estabelecer formas A localização de na arquitetura é importante? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que é importante a gente entender e ter o máximo de transparência, né, e de debate público para a gente poder identificar se aquela arquitetura que está sendo proposta é segura, né? E é segura em todos os sentidos, né? Segura do ponto de vista do indivíduo, né, que tem os processos ali, do ponto de vista de segurança nacional, né, porque, né, é o maior tribunal do Brasil e
um dos maiores do mundo, né, individualmente, né, se não for o maior, né? Se não for o maior. Então, quer dizer, um assunto super relevante, né? Então, acho que tem que ter uma abordagem e um controle social bastante sério, né? Mas eu acho que esse é um debate que a gente precisa ter e precisa ficar cada vez mais intenso, sabe, Sérgio? Porque a gente não muitas vezes a gente negligencia essas questões, né? A gente como Sim, sociedade, né? sim, E eu sim. acho que precisamos ter uma discussão séria, não só do ponto de vista jurídico, mas também do ponto de vista computacional, né? Do ponto de vista de termos a certeza de que aquela é a melhor solução do ponto de vista computacional, né? Então, Sem acho... dúvida. Teve um deputado muito sério, falou: Sérgio, você não quer fazer uma inclusão num projeto que tem lá em Brasília, que foi apelidado de fake news, mas tem um nome grande de transparência das plataformas. A motivação é a mais nobre possível, mas o resultado, como você bem sabe, tecnicamente é um desastre, porque precisa Uhum, de tempo, precisa ouvir sim. pessoas que entendem. Você pode estar achando. É o que eu dizia. Aí eu falei: olha, eu tenho em tese a ideia de que sistemas algorítmicos têm que ter um grau de transparência, principalmente, não todos. O da turbina do Boeing, eu não quero saber. Isso não é um problema, é um problema técnico, de especial. Agora, o que interfere numa mensagem, se ela vai ser lida por 1.000 ou por 50.000, isso é um problema democrático. Então, esse Uhum, algoritmo tem que estar. Não pode ser uma caixa preta. uhum, Então, tem que ter transparência, tem que ter responsabilidade de quem é o responsável pelas uhum, operações desse algoritmo. Pode ser 500 mil. Não, mas peraí, tem que ter uma responsabilidade. Ou sim, uma exato. cadeia de responsabilidade. Segundo, Uhum, tem que ser explicável uma determinada decisão. sem Tem dúvida. que, porque Uhum, senão, aí não dá. Enfim, e tem que ter revisão humana. 4 uhum, pontos. Então, vamos escrever. Eu falei: não, mas escrever assim não dá. A gente tem que chamar uma audiência, uma não, uhum, várias. Por quê? Porque é uma coisa que você precisa pensar bem para uhum. os efeitos colaterais são devastadores. Não, uhum. E o que eu acho é o seguinte, aproveitando esse exemplo, Gustavo, a minha pergunta para você: você acha que nós podemos criar soluções para, por exemplo, explicar sistemas algorítmicos que tenham relevância pública? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que esse é o grande desafio da computação, sabe? Você ter uma camada de explicação, né? A inteligência artificial explicável, por exemplo, né? Os algoritmos terem a capacidade de traduzir numa linguagem natural, né? O racional, né? Daquela decisão, mesmo que seja um outro processo, né? Mesmo que seja um E processo a mesmo. posteriori, né? Mas que um ser humano precisa entender aquele procedimento, precisa, não é? Esse é o controle, né? Inclusive, eu escrevi um artigo para uma revista da UFSC, justamente falando de decisões judiciais computacionalmente montadas, né? Construídas, dizendo justamente isso, de que é importante você ter um mecanismo de descrição, de fundamentação da decisão. Né? Perfeito. É, nada contra decisões automatizadas, porque a gente não consegue lutar contra Claro. isso, elas vão existir. Só que a gente precisa de uma fundamentação. E a fundamentação não é só com relação a decisões judiciais, por exemplo, ou decisões administrativas, é com relação a qualquer tipo de restrição a direitos e liberdades individuais. Perfeito. Né? Se eu tenho uma restrição, eu tenho o direito de saber o racional daquela restrição. Né? Né? Claro. Eu preciso Se não saber, me né? lembra, fica kafkaniano, aquela coisa de Fica. por que você está sendo preso? Eu sou inocente. Aí o polícia fala: mas você nem sabe do que eu estou te acusando. Ou Exato. seja, o cara não sabe do que está sendo acusado e ele não É. sabe do que ele vai acusar, ninguém sabe como vai se defender. Sem É, dúvida, é a gente ridículo. precisa disso. E eu acho que a computação está caminhando para isso, sabe? De você ter sistemas que são capazes de estabelecer uma explicação numa linguagem natural
daquela decisão, né? E não só do ponto de vista da linguagem natural, mas, por exemplo, para outras influências mais técnicas, né? Que os softwares gerem volumes de dados suficiente para auditar também, né? Sem Então, um carro autônomo matou alguém, né? Beleza, ele tem que gerar log suficiente, né? Informação suficiente para a gente identificar o que aconteceu ali, né? Então, a mesma coisa, não com relação à turbina do avião, mas, por exemplo, com o piloto automático do avião, né? Sem é dúvida. importante que ele gere dados suficientes para a gente fazer um controle externo, né? Então, Não, é fundamental isso. Não, é que quando eu falei da turbina do avião, eu acho que tem que ter auditoria técnica na turbina do avião, no algoritmo que gerencia. Mas eu disse assim, mas quando se trata de democracia, qualquer um do povo tem que entender o que está acontecendo ali. Tem que entender, exato. Pode. São coisas paralelas, né? Você precisa ter auditoria, né? Geração de dados para auditar, accountability mesmo, e tem que ter explainable, né? Tem que ter software explicável. Senão não vai dar, porque quanto mais... Eu até escrevi um texto, chama O Governo dos Algoritmos, está numa revista de política pública da Universidade Federal do Maranhão. Eu não sei se é lá, eu acho que sim, que eu falo, olha, não pode ocorrer uma situação onde quanto mais se automatiza o Estado, mais usa sistemas algorítmicos, mais opaco ele fica. Não pode. Não o contrário. É verdade. Você tem que torná-lo mais transparente. Mas isso vai ser algo que não vai se dar. Isso não dá em árvore, né? Isso vai ser uma disputa, talvez. Tem argumentos contrários a isso. Eu já estou lendo aí, viu, Gustavo? Eu vou até fazer um episódio específico sobre isso. Eu estou com vários papers de médicos que também são cientistas da computação nos Estados Unidos, pessoas de grande seriedade, que o argumento delas é assim, olha, desde que funcione, eu não preciso explicar. Não é assim, e na área de saúde. E ele tem argumentos na área de saúde, tem... Mas eu tenho dúvidas, por isso que eu vou trazer a discussão. Mas na área pública eu não tenho nenhuma dúvida. Se não é explicável, não pode ser usado. Mas na área de saúde tem limite também, porque qual que é o limite? E ele até dá um exemplo dizendo assim, olha, o meu sistema X de rede neural detecta de cada 10 pacientes que tem esse procedimento, 9 vão morrer. E, portanto, é isso. Eu não preciso saber como que a rede neural chegou a essa conclusão. Eu tenho dúvidas, porque se ele for ministrar um remédio, isso é uma crença. Então, a pesquisadora Rosa Van Dijk, ela fala, isso é um dataísmo, né? Que é a crença absoluta na probabilidade, nos dados. E eu não concordo, assim. Eu vou acho trazer. Tem outros argumentos, mas eu acho interessante eles trazerem esse debate, porque pelo menos eles estão colocando a cara para bater. O pior é a corporação que não fala nada e não... Eu acho que tem um certo perigo, Sérgio, com essa ideia de, olha, não precisa explicar quando a gente tem qualquer tipo de relação de responsabilidade profissional. E a medicina é o... Por excelência. É o campo por excelência, né? Porque a gente também não pode admitir que um médico tome uma decisão, né, que tem um efeito devastador, muitas vezes, na vida da pessoa. A pessoa, né, pode acabar com a vida da pessoa e ela vira e fala, não, mas o algoritmo que me disse. Como uma forma de isenção de responsabilidade. Não dá para a gente para tolerar isso, não é? Então, quer dizer, eu acho que você ter algoritmos como um apoio fundamental no processo diagnóstico, no processo de entendimento, né, da situação, ótimo, mas nada substitui a responsabilidade profissional, né?
Ele não pode colocar os algoritmos como muletas, né? Sim. Da responsabilidade profissional. Tem que ser explicável e tem que ter responsabilidade. E aí, tudo isso me remete a uma coisa. Então, você está me dizendo, Gustavo, que é necessário regular as plataformas e que a regulação vai passar pela regulação computacional e algorítmica. E é isso, né? Essas plataformas têm um poder gigantesco, elas estão interferindo na economia, na política, na cultura, portanto, nós precisamos regular. E assim, é aquilo que eu sempre gosto de dizer que a gente precisa botar o direito dentro do código, né? E a questão do caráter explicável dos algoritmos é um exemplo clássico, sabe? Beleza, eu quero aproveitar todo o benefício dos processos de machine learning, faz todo sentido, né? Mas eu preciso ter um fator de explicação se aquilo tem um efeito social relevante ou se isso gera uma limitação a direitos e liberdades individuais. E essa é uma regulação que tem a ver com o output, com a saída, né? Então, eu exijo um tipo de saída, um tipo de output. É mais fácil de fazer, de ter um enforcement regulatório, né? Porque ou você tem ou você não tem, né? Se você não tem o passo explicável, né? E a lei exige que tenha, você tem uma aplicação ilegal, né? Então, essa entendimento da eficácia da regulação a partir do output, eu acho que é uma coisa que a gente precisa... E, na verdade, você falou, a lei exige, a lei não exige, nós vamos tentar fazer com que ela exija, né? Exato. Se ela exigir, né, a gente consegue medir, exatamente. Pô, Gustavo, nós chegamos aqui, nossos episódios têm 50 minutos, já passamos de 50 minutos, muito legal as suas explicações, suas ideias, e eu vou fazer mais uma aqui, ó, esse livro aqui, muito legal para as pessoas começarem a entender, mesmo quem não é do direito, eu acho que vale a pena ler para poder compreender o que está acontecendo na proteção de dados, na vigilância. Parabéns pelo livro, Gustavo, obrigado aí pela sua participação aqui no Tecnopolítica. Obrigado, valeu. Muito bom, prazer imenso. Valeu. Então, fique ligado no Tecnopolítica e até a próxima. Esse mês vai ser quente, é o mês do debate da regulação das plataformas. Valeu. Até mais, Gustavo. Até mais a todas e todos que estão aí. Pessoal, falou. Tchau.